Olá, meu nome é Daniel, dois apóstolos. Lembrando, o meu apóstolo é apenas o meu sobrenome. Eu vim trazer umas palavrinhas aqui, bem rapidinho. Vou tentar fazer um vídeo bem curtinho hoje. E eu queria ler uns versículos que tratam do Evangelho, tratam da salvação. E vou começar com 1 Coríntios 15, a partir do versículo 1. Ora, vos lembro, irmãos, o evangelho que já vos anunciei, o qual também recebestes, e no qual perseverais. Então, eles tinham que perseverar pelo evangelho. Vamos ver qual é o evangelho? Pelo qual também sois salvos. O evangelho é esse que salva. Se é que o conserveis tal como vô-lo anunciei. Então, temos que conservar ele tal como está escrito, como ele está anunciando. E se não é que crestes em vão. Então, se alguém não conserva o evangelho como recebeu, essa pessoa creu em vão, só da boca para fora. Porque primeiro vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado, que foi ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então aqui nós vemos justamente o evangelho que salva é o qual? Cristo morreu no meu lugar, Cristo morreu e derramou o seu sangue que me purifica, que me limpa. Automaticamente, quando eu creio desse jeito, eu tenho a vida eterna, eu estou salvo. Eu também quero trazer aqui para a gente ler em Romanos 3, a partir do versículo 21. Mas agora, sem lei, tem se manifestado a justiça de Deus, que é atestada pela lei e pelos profetas. Isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Para todos os que creem. Mais uma vez. Para todos os que creem. Pois não há distinção. Não, mas aquele cara lá, aquele cara é muito ruim. O cara é assassino. Aquele cara ali, é um traficante. Aquela mulher é uma prostituta. Não, aquela não. Calma aí. Como é que está escrito? Pois não há distinção. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Entende? Todos. Eu pequei, você pecou. Todos nós já nascemos pecadores. Somos pezinhos de pecados. Podemos não ter dado fruto do pecado ainda. Um bebê recém-nascido, não deu fruto do pecado ainda, mas é pecador. Um pé de limão, ele não precisa dar limão para ele ser limão. Um pé de limão, você plantou a semente do limão. Brotou, germinou, é um pé de limão. Por menor que seja. Entenda isso. Sendo justificados gratuitamente, pela sua graça. Então, a gente é salvo pela graça, pela misericórdia de Deus, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Onde há redenção? Em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs como propiciação pela fé no seu sangue. Então, o sangue de Jesus é que nos lava, que nos purifica, nos rime, tira todos os nossos pecados, como está escrito em Hebreus: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Ou seja, tinha que morrer um inocente, porque o nosso sangue não servia, nosso sangue é sangue de pecador. Vamos pegar um bebezinho inocente, como já falei antes,
Um bebê ele pode não ter pecado ainda, mas ele é um pecador. Ele tem a raiz do pecado. Ele vai crescer e ele vai dar pecado. Então, ele é um pé de pecado. Senhor Jesus não. Ele não tem pecado. Ele veio a esse mundo sem pecado. Era impossível ele pecar. Sabe por quê? Ele é Deus. O Senhor Jesus, ele é Deus. Ele é impossível ser pecador. E o momento mais difícil para ele, todo mundo acha que foi ser pendurado numa cruz, ter apanhado, sendo chicoteado. Mas não, os piores momentos foram as 3 horas de trevas, suportando o nosso castigo, que foi a eternidade de sofrimento que ele teve que suportar. Entenda isso, ele teve que suportar não ter comunhão com Deus. Ele não pôde ter mais comunhão. Em 2 Coríntios 5 fala isso, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo. Ou seja, a salvação é por graça. Ele se reconciliou consigo mesmo. Ele fez reconciliação nossa nele mesmo. Ou seja, ele se deixou crucificar para poder se satisfazer a justa cobrança de Deus. O homem pecou, Deus tinha que cobrar esse pecado. Entenda isso. A palavra de Deus ela fala claramente. Então, todo aquele que crê que Jesus Cristo morreu por ele, esse tem a vida eterna. Não entra em juízo, já passou da morte para a vida. Ao qual Deus propôs como propiciação pela fé no seu sangue, para demonstração da sua justiça, por ter ele, na sua paciência, deixado de lado os delitos outrora cometida, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, todo aquele que tem fé em Jesus Cristo é justo. Entende? É justo porque fez um ato de justiça? Não, porque ele creu. Quem crê, assim como a gente vai encontrar em Romanos 4, está escrito assim: pois que diz a Escritura? Creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, como também está escrito em Gálatas. A gente tem que entender uma coisa: a palavra de Deus não pode entrar em contradição. Então a gente tem que entender que é por fé. Ora, aquele que trabalha não se é contado a recompensa como dádiva, mas sim como dívida. Então, quando alguém trabalha e fala assim: Deus, eu fiz obras e agora tu me deve a salvação. É absurdo isso. Nós somos devedores. Não tem o que podemos fazer para Deus. Entenda que as obras que nós temos, a palavra de Deus fala que somos salvos pela graça, por meio da fé. A fé não vem de nós, é dom de Deus. Não vem das obras, então não vem das obras. Aí, somos feituras suas, criados para as boas obras, ao qual Deus Pai preparou de antemão para que andássemos nelas. Ou seja, Deus preparou as obras para que andássemos nelas. Então, até as obras que nós praticamos não são nossas. Deus que preparou para que nós andássemos nelas. Entende? Porém, ao que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, o pecador, aquele que justifica o ímpio, o pecador, a sua fé lhe é contada como justiça. Entende? A sua fé lhe é contada como justiça. Só isso. Quem tem fé tem a salvação. Em Romanos
11, no versículo 6, tem esse versículo é lindo. Mas se é pela graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é mais graça. Entenda. Se você acrescentar obras, não é graça, é o quê? É anátema. Não existe graça com obra. Tem que ter obra. Não tem que ter obra para ser salvo. Devemos andar nas boas obras depois de salvos. Mas não são as boas obras que nos salvam. Não tem participação de obra nenhuma. Em Gálatas 1, a partir do versículo 6, o apóstolo Paulo ele fala com os Gálatas que eles estavam desertando da fé, da graça, para quê? Para obras. E ele está advertindo. Estou admirado que tão depressa esteja desertando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo dos céus vos pregasse outro evangelho além do que já vos pregamos, seja anátema. Anátema é maldito ou amaldiçoado. Como antes temos dito, assim agora novamente o digo. E muito interessante que tem essa passagem no versículo 8 e no versículo 9 ele repete: se alguém vos pregar outro evangelho além do que já recebeste, seja anátema. Pois busco agora o favor dos homens ou o favor de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Não é segundo os homens, porque não o recebi por homem nem algum, nem me foi ensinado, mas o recebi por revelação de Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo, ele recebeu o evangelho do próprio Senhor Jesus Cristo. Então fica muito claro. Ele também chega aqui no capítulo 3 de Gálatas, nós vamos encontrar ele chamando de insensatos. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou a vós antes, cujos olhos foi representado Jesus Cristo como crucificado. Só isto quero saber de vós. Foi por obras da lei que recebeste o Espírito ou pelo ouvir com fé? Sabe, a pergunta que ele está fazendo. Só isso? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, pela carne que agora acabeis? Será que padecestes tantas coisas em vão? Se é que isto foi em vão, aquele, pois, que vos dá o Espírito é que opera milagres entre vós, acaso o faz pelas obras da lei ou pelo ouvir com fé? Entende? Assim como Abraão creu a Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, a Escritura prevendo que Deus havia de justificar pela fé os gentis, então nós somos gentis, anunciou previamente as boas novas a Abraão, dizendo: em ti serão benditas
todas as nações. Então, todas as nações que a gente leu lá no outro, não há distinção. Quem crê em Cristo é igreja. Deixa de ser judeu, deixa de ser gentil e se torna igreja pela fé. De modo que os que são da fé são abençoados com o crente Abraão. Então, se você crê, é porque você é da fé e você é abençoado com o crente Abraão, como está escrito em Efésios 2, a palavra fala o seguinte, no versículo 1. Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais outrora antes andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Então, nós vimos aqui que Deus nos amou. Primeiro, assim como fala em João 3, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Estando nós ainda mortos, um cristão, alguém que fala que precisa fazer obra, esse ainda está morto, ainda não entendeu, ainda não recebeu vida. Talvez ele possa ter vida, mas ainda não nasceu, ainda não creu ainda. Porquanto, alguém com vida é alguém que sente os pesos do pecado, mas ainda não creu, não recebeu a salvação. Alguém que tem vida, que sabe que é pecador, essa pessoa, ela está em tempo só o quê? De crer que Cristo Jesus morreu no pecado dela. Entende? E se ela ficar negando isso, ela pode ficar nesse mundo por incredulidade, saber que é pecador e não aceitando. Chega a hora que Deus endurece o coração da pessoa. Como está escrito, que Deus endureceu o coração de Faraó. Mas entenda que Faraó endureceu o seu coração primeiro, porquanto ele não queria liberar o povo de Israel do Egito. E até um certo momento que Deus resolveu endurecer o coração de Faraó. E aí de vez, não tem mais volta. Estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele. E com Ele nos fez sentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, já estamos, a posição de um cristão já é essa, de estar assentado nas regiões celestiais. Ou seja, ele já, a única coisa que difere ele da salvação é estar vivo ainda nesse mundo. Ou seja, a gente espera a vinda do Cristo, o encontro com ele nos ares, esse corpo corruptível que nós habitamos ainda, ele ser absorvido pelo incorruptível, como também fala a palavra de Deus. Todavia, nós temos que entender que todo o homem, ele vivendo nessa carne, ele é pecador. Ele vai mentir, ele vai pensar besteira. E muitas vezes a gente não quer falar, não, todo que é nascido de Cristo, se dissermos que não temos pecados, fazemos Deus mentiroso, mentimos.
Ou seja, nós temos pecado sim, mas todo o tempo a graça de Deus já nos tirou do pecado de juízo. Ou seja, não passamos mais pelo trono branco. Apenas sim, temos que passar, como a palavra de Deus fala, que devemos prestar conta de tudo que fizemos por meio do nosso corpo, que é o tribunal de Cristo, é um tribunal de avaliação de obras. Ou seja, para receber galardão, mas não é um tribunal de condenação. Entendemos que entender claramente, uma vez salvo, salvo para sempre. Sim, a palavra de Deus fala claro. Quando nós entendemos que não vem das obras, para mostrar nos séculos vindouros a sua riqueza, da sua graça, pela sua bondade, para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feituras criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus Deus antes preparou para que andássemos nelas. Então, Deus preparou as obras antes. Não tem que ter obra. Não, Deus preparou antes para que andássemos nela. A obra que nós andamos, ela é de Deus. E não são as obras que nos salvam. A gente viu lá em Romanos 11, também confirmando, se é por graça, já não é por obras. De outra maneira, a graça já não é graça. E o Senhor Jesus, ele fala bem claramente que o único jeito de ir até o Pai é através dele. E, todavia, aqui no versículo 37 de João 6, ele fala o seguinte: todo o que o Pai me dá virá a mim. Então, todo o que o Pai me dá virá a mim, vai a ele. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. De maneira nenhuma. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Qual é a vontade daquele que enviou? E a vontade do que me enviou é esta: que eu não perca nenhum de todos aqueles que me deu, mas que eu o ressuscite no último dia. Então, quando a gente fala que Cristo pode perder alguém, a gente está chamando ele de fraco, a gente está chamando de mentiroso. No versículo 44, a gente vê o Senhor Jesus falando o seguinte: observa, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, a única maneira de ir até Jesus é se Deus o enviar. E como é que Deus nos envia? Nos injetando vida, o dom da fé. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Se você está indo a Cristo, realmente é porque o Pai te deu vida. Senão você não vai. Você vai ir. Se você não está recebendo vida do Pai, não recebeu o dom da fé para crer, você está indo igual aos judeus dessa passagem, que estavam indo e chegaram: Rabi, onde é que estava, que te procuramos? E Jesus fala: me procurastes, mas não pelos sinais que vistes, mas pela comida que comeram e vos saciastes. Então, nós vemos nitidamente
que o Senhor Jesus, ele tinha certeza que aqueles homens ali não estavam indo ali por causa dele, porque tinham visto os sinais. Não que alguém tenha visto o Pai, senão aquele que é vindo de Deus. Só ele tem visto o Pai. O que é ser vindo de Deus, que ele está falando aqui? É o mesmo que ele fala para Nicodemos. Quem não nasce da água e do Espírito, a água da palavra, que ele fala para a mulher samaritana. Que ele fala para a mulher samaritana o quê? Se ela desse para ela da água viva, que se faria uma fonte que jorraria para a vida eterna. Leia João 4, leia João 3, leia a Bíblia, leia a palavra de Deus. Não fique crendo no que os homens falam. Não creia em mim. O que eu estou falando não é para crer. Pega a Bíblia e leia. E veja se o que eu estou falando está escrito ou não. No versículo 60 em diante, do capítulo 6 de João 6, está assim: Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Quando ele começou a falar que ele é o Senhor, que ele é o pão da vida, que a única maneira de ir até Deus era através dele, não queriam. Simples assim, porque eles só queriam comer aquele pão que eles tinham comido. E se saciaram. E buscavam novamente saciar o seu ventre. Assim também tem muitos que se dizem cristãos e todavia só querem saciar sua vontade. Estão procurando status, uma boa casa, um bom serviço, um bom relacionamento. Mas não estão buscando um Senhor, alguém que eles para louvar, alguém. Não, eles buscam as coisas da terra. Eles não buscam as coisas do alto, de cima, como o Senhor fala. Buscai as coisas do alto, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas sabendo em si mesmo que murmuravam, disse aos seus discípulos, disse-lhes: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Então, entende? Ele estava onde? No céu. O Espírito é o que vive e fica. A carne para nada aproveita. Por isso nós vemos vários capítulos que falam de cristãos perdendo a vida. Perdendo a vida da carne. Aquele irmão de 1 Coríntios 5, que entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o Espírito seja salvo no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. A carne para nada presta. O Espírito é o que vivifica. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Então, as palavras que ele nos diz são Espírito e são vida. E quais são essas palavras? Essa que nós estamos lendo. Então, quando você pega a palavra de Deus e começa a ler, você está se alimentando de Cristo. Nada mais do que isso. Você está ingerindo, você está bebendo Cristo, a verdadeira água, o verdadeiro pão. Mas há alguns de vós que não creem. Olha o problema de novo aí, é o não crer. Pois Jesus sabia desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. Então, o Senhor Jesus sabia desde o princípio quem havia de entregar. Quem? Judas. Ele é Deus, ele sabe de tudo. E continuou: pois, por isso vos disse que ninguém
pode vir a mim, se pelo Pai lhe não for concedido. Então, se não for concedido pelo Pai, não tem como ir a Cristo Jesus. É impossível. Em João 7, a gente vai encontrar o Senhor Jesus, ele falando o seguinte: respondeu Jesus: a doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, há de saber se a doutrina é dele ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo busca a sua própria doutrina, a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há nele injustiça. Então nós temos que entender que automaticamente, se a palavra está dizendo aqui bem nítido, para a gente poder entender, qualquer coisa que dá glória, um pinguinho que seja para o homem, 1% que seja para o homem, não é de Deus. Se eu falar que eu sou salvo por Jesus Cristo, mas eu posso perder por quê? Se eu fizer isso, aquilo. Então, se eu não fizer isso e aquilo, aí eu não perco? Então glória para mim, porque eu não fiz isso e aquilo, eu vou ser salvo. Entende? A palavra fala que é só por fé. Ou seja, isso dá toda a glória somente para quem? Para Deus. Quando a gente entende que a única maneira de ir a Cristo é através de Deus, só se Deus conceder para a gente poder chegar a Cristo, para Cristo nos levar a Deus. Entende? Em João 10, o Senhor Jesus, ele fala que ele é o verdadeiro pastor. Ele fala que é a porta das ovelhas. Ele fala que qualquer um que vem antes dele, não é, que sobe para outra parte no aprisco das ovelhas, não é o verdadeiro pastor, é ladrão e salteador. Ele fala que ele é o pastor, ele é a porta, e ele é o pastor que passa pela porta, que leva para o pasto, que é a vida eterna. Entende? Nem eu, mas eu creio. Quando a gente começa a entender a grandeza do Senhor, é muito lindo. Eu vou ler aqui a partir do versículo 26. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Entende? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mais deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Então ele bota bem claro que ele dá a vida eterna, ninguém pode arrebatar da mão dele. E ele traz ainda, ninguém pode arrebatar da mão do meu Pai, que é maior que todos. E no versículo 30 está: eu e o Pai somos um. Entenda, Jesus Cristo é Deus. Ele e o Pai são um. Entenda isso. Quem crê em Jesus tem a vida eterna, não entra em juízo. Em Romanos 8, no versículo 38, tem uma parte que é muito bonita, ela vem dizendo: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, ou seja, nem o futuro, nem
potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, a parte que eu boto que fica é tipo, eu tô salvo hoje? Tô. Será que eu tô salvo amanhã? Será que eu tô salvo amanhã? O que a palavra de Deus diz? Opa, nem o futuro pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Entenda isso. Nada te pode separar. É só crer. É crendo. É crer que Cristo morreu no seu pecado. É crer que nada, ninguém, nem você mesmo pode se arrebatar da mão de Deus. Você foi comprado por bom preço. Você foi comprado pelo sangue de Cristo. Nada, nem ninguém pode te tomar das mãos de Deus. É impossível. É você falar que um pecado tem poder de te tirar da mão de Deus. É você falar que a sua vontade tem condição de te tirar da presença de Deus. Em Romanos 9, tem uma parte aqui. No versículo 16. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus, que se usa de misericórdia. Misericórdia é graça. Ou seja, não é de quem quer ou de quem corre, mas é de quem Deus se usa de misericórdia. Mas entenda uma coisa, não existe quem se ache pecador, reconheça seus pecados e fala, Senhor, me salva, que não seja salvo. Se você se considera pecador, aproveita enquanto é tempo e clama, Senhor, me salva. E tenha certeza, se você falou, Senhor, me salva, você está salvo já. E ninguém pode te arrebatar mais. A partir do momento, entenda, o Senhor não veio salvar pecadores, como está escrito na Bíblia. Não veio salvar, veio salvar pecadores, não veio salvar justos, não veio para quem está saudável, veio para doentes, para enfermos. Se você se considera pecador, entenda, você já tem vida para sentir os pesos dos seus pecados. E agora fala, Senhor, me salva. E saiba que você já está salvo a partir do momento que você falou, Senhor, me salva. Porquanto não tem quem o Senhor não venha salvar. Alguém que clame por misericórdia e ele não estenda a sua mão. A mão do Senhor está estendida. Só basta agora você agarrar a mão do Senhor, está disposta para todos. Então, creia, somente isso. Qualquer homem falar alguma coisa para você, não saia de perto dele. Creia no que está escrito nas Escrituras, que o Senhor não vai perder nenhum sequer, tá bom? Fique com Deus. Amém.